Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre os 3 anos de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que completará na próxima segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Então, essa aula está sendo gravada no dia 23 de fevereiro de 2025, num domingo, uma vez que no dia 24 eu estarei em sala de aula, trabalhando das 7 da manhã até as 7 da noite e não daria tempo, portanto, para gravar essa aula. O objetivo da mesma é fazer uma síntese do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, abordando não só o que determinou a origem dessa guerra, assim como falar um pouco do acordo de paz que está sendo costurado entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e também falar um pouco das consequências dessa guerra para os dois países. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta aí na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nada melhor do que iniciar esse encontro mostrando aqui o punho cerrado da Ucrânia, o punho cerrado da Rússia, para simbolizar esses 3 anos de uma guerra insana, que já deixou um rastro de centenas de milhares de mortes e também muita destruição, principalmente no território ucraniano, e tal fato responsável por prejuízos acumulados de centenas de bilhões de dólares para as duas partes, talvez mais de $1 trilhão, tenha sido, o prejuízo da Ucrânia, o prejuízo da Rússia, mediante a esse conflito que parece não ter fim. Esperamos que, agora com as negociações em andamento, que eu acho um pouco difícil de serem concretizadas, uma vez que o presidente da Ucrânia foi alijado das conversas sobre o acordo de paz, assim como os países da União Europeia, mas, sinceramente, eu espero que essa guerra chegue ao fim para poupar vidas, reduzir prejuízos e também poder recuperar a vida de muitas pessoas que foram obrigadas a se deslocarem das suas residências, das suas cidades, migrarem para países vizinhos como refugiados de guerra, enfim. Então vamos aqui fazer uma abordagem sobre essa questão que deu origem ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Eu coloquei esse mapinha aqui para mostrar a vocês que parte do território ucraniano tem população de maioria russa, ou seja, população de maioria descendente de russos, como, por exemplo, você pode observar nessa área aqui, onde tem Luhansk, onde tem Donetsk, a região de Donbás, onde mais de 50% da população fala russo, na península da Crimeia, onde mais de 50% da população fala russo. E repare que existem outras áreas da Ucrânia onde a presença do elemento russo é muito significativa, de 30% a 50%. Então, aqui inclusive na região de Odessa, aqui também nós temos nesses oblastes, que são estados,
ucranianos na região de Donbás, também com uma população com um percentual de pessoas de origem russa bastante significativo. Agora, tem que levar em consideração um aspecto muito importante. A Ucrânia fez parte da União Soviética e na época do regime stalinista, Joseph Stalin foi um ditador que governou a Rússia por muito tempo. Foram realizadas migrações de russos para as demais repúblicas que compunham a União Soviética, e uma das estratégias utilizadas pelo governo russo foi justamente aumentar o percentual de russos nessas repúblicas que, juntamente com a Rússia, compunha a União Soviética, para poder também melhor exercer o controle desses territórios. Então, quando houve o desmembramento da União Soviética em dezembro de 1991, mais precisamente no Natal de 1991, as demais repúblicas que compunham a União Soviética tinham, como tem até hoje no seu território, uma população descendente de russos que em determinadas províncias ou oblastes, que é o nome que se dá aos estados naquela região, representam um percentual considerável, sendo que em determinadas áreas esse percentual ultrapassa a 50% da população. E o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, há muito tempo, mesmo antes da guerra ter se iniciado com a Ucrânia, já havia reiterado em mandatos anteriores que a Rússia iria fazer intervenção militar em qualquer país que tenha feito parte da União Soviética, onde a população de origem russa estivesse ameaçada. Assim ocorreu, por exemplo, na Geórgia, na década de 2000. Então, aqui nós temos os argumentos russos para invadir a Ucrânia. Eu destaquei aqui 4 argumentos de grande relevância. É claro que existem tantos outros que estão aí escondidos dentro desse contexto geopolítico que envolve a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, esse aqui é muito importante, o medo da Ucrânia ingressar na OTAN, o que aumentaria o cerco às suas fronteiras. Lembrando que a OTAN, depois do colapso do sistema socialista na Europa Oriental, se expandiu para vários países que faziam parte da área de influência política, econômica e militar da União Soviética, e também se expandiu para países que faziam parte da União Soviética, como é o caso da Letônia, Estônia, Lituânia, que são países fronteiriços à Rússia. Então, a iminente entrada da Ucrânia na OTAN gerava uma preocupação muito grande ao governo da Rússia, visto que a área de fronteira entre a Rússia e países membros da OTAN iria se expandir de forma considerável e, de acordo com o pensamento do presidente russo, isso constituiria uma ameaça militar à soberania territorial da Rússia. Eu, particularmente, acho essa posição muito vaga, até mesmo porque a Rússia tem o maior arsenal de armas nucleares do mundo e a OTAN não iria se atrever a iniciar uma guerra contra a Rússia que poderia e certamente iria desencadear uma guerra nuclear onde nós teríamos a aniquilação total, ou seja, poucos seriam os seres humanos que sobreviveriam essa guerra nuclear entre os membros da OTAN e a Rússia. Por isso que eu acho que essa preocupação manifestada pelo presidente Putin é uma preocupação sem um fundamento em função do poder bélico que a Rússia possui. Putin acusou o governo ucraniano de promover o genocídio de ucranianos de descendência russa em Donetsk e Luhansk. Então, ora, essa acusação também, ela não tem fundamento. Nós sabemos que
Em 2014, por exemplo, quando eclodiu a primeira crise envolvendo a Ucrânia e a Rússia, ocorreu, né, vamos dizer, ocorreram movimentos separatistas na região de Donbás, principalmente Donetsk e Luhansk, com o apoio da Rússia, que enviou mercenários, enviou armas para os rebeldes de descendência russa, que queriam a independência desses oblastes da Ucrânia e, posteriormente, a anexação desses territórios à Rússia. Então, na verdade, esse argumento foi apenas um factoide criado pelo presidente da Rússia para justificar também a invasão do território ucraniano. Putin alega que a Ucrânia pertencia à Rússia no passado, ao Império Russo. Isso também é discutível, uma vez que aquela região esteve sob dominação de vários impérios. Então, esse fundamento também não tem uma consistência histórica que possa assegurar essa afirmativa do presidente Vladimir Putin, que a Ucrânia historicamente foi parte do Império Russo, era território russo. Nós sabemos que a população russa e a população ucraniana, assim como a população de outros países da região, é de origem eslava, ou predominantemente de origem eslava. Mas isso não quer dizer que a Ucrânia, historicamente, foi parte da Rússia e que a Rússia tem direitos sobre esse território. Isso é totalmente contestado pelos historiadores, enfim, mas foi apenas mais um argumento apresentado pelo presidente da Rússia para justificar essa invasão insana do território ucraniano. Putin quer desnazificar a Ucrânia, a acusação de que o nazismo estava em pleno crescimento na Ucrânia e que isso também constituía uma crescente ameaça à Rússia. Ou seja, mais um argumento fictício, uma vez que as últimas eleições realizadas dentro da Ucrânia, o Partido Nazista Ucraniano teve menos de 1% dos votos. Então, na verdade, mais um factoide, mais uma alegação sem fundamento, uma alegação esdrúxula apresentada pelo presidente da Rússia para justificar a invasão de um território de um país soberano. Aqui nós temos, né, o exemplo, né, de áreas controladas por rebeldes em Donetsk e Luhansk em 2014. Então, aqui a Rússia, né, financiando através do envio de armas e também através do envio de mercenários, né, os ucranianos de descendência russa que queriam a independência dessas províncias da Ucrânia e, posteriormente, a anexação desses territórios à Rússia. Aqui nós temos janeiro de 2022. A Rússia concentra tropas e equipamentos militares na fronteira com a Ucrânia. Então, os satélites espiões norte-americanos, eles, fotografando o território russo, conseguiram inúmeras imagens de concentrações de forças próximas à fronteira com a Ucrânia e também não só no território russo, mas também na Bielorrússia, o que indicava que haveria uma iminente invasão do território ucraniano por parte das tropas russas. O governo do presidente Vladimir Putin alegava que eram manobras de rotina, adestramento de tropas e que não iria invadir o território ucraniano. Quem estuda um pouco essa questão geopolítica da Rússia, o governo de Putin, não só o atual como os antecessores, sabem que o Putin é um mentiroso de carteirinha. Logicamente, ninguém vai concentrar 150 mil soldados na fronteira contra um país vizinho se não tiver um objetivo iminente de invadir o seu território. Isso aí ninguém pode dizer o contrário. Tanto é assim que os comandantes russos
diziam para os soldados que estavam nessas áreas de concentração de tropas, que eram manobras militares e que iriam à Ucrânia para dar um passeio, acreditando que ao iniciar a invasão do território ucraniano seria uma festa, uma guerra de curta duração, que no máximo se estenderia por um mês. E eu vou confessar a vocês que quando iniciou essa guerra, tem vários vídeos aí no canal falando sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, eu também acreditava que essa guerra seria curta. Ou seja, até mesmo porque há um disparate muito grande entre o poder bélico da Rússia, nós veremos isso mais adiante, com o poder bélico da Ucrânia. Então, eu disse no primeiro vídeo que eu gravei após o início do conflito, que era um batendo e outro apanhando. Logicamente que eu errei no prognóstico e, na verdade, eu não contei com a luta, a coragem do povo ucraniano em resistir à invasão russa e ensinar os russos uma lição que está sendo muito custosa, apesar da Ucrânia estar, na atualidade, com cerca de 20% do seu território ocupado por forças russas. Essa ocupação tem sido onerosa, custosa, muito cara para a Rússia, e os sinais dessa ocupação e dessa guerra prolongada já são sentidos na economia russa, que está caminhando para colapsar nos próximos meses ou, no máximo, em 2026. Aqui nós temos a comparação. Claro que toda a comparação militar, que fique bem claro na cabeça de vocês, é apenas estimativa, porque ninguém sabe ao certo o poder existente no arsenal de um determinado país. Você estima. Então, tropas ativas, 900 mil por parte da Rússia, 209 mil por parte da Ucrânia. Então, o exército russo, 4,5 vezes maior do que o exército ucraniano. Então, isso faz diferença, até mesmo porque a população da Rússia é bem maior do que a população da Ucrânia. Tropas da reserva, 2 milhões de soldados, Ucrânia, 900 mil soldados. Então, quase 1,5 vezes o quantitativo de tropas de reserva que os dois países possuem. A Rússia possui em relação à Ucrânia. Aviões de combate, 1.511, Rússia 98, a Ucrânia. Olha o disparate. Helicópteros de ataque, Rússia 544, Ucrânia 34. Olha o disparate. Tanques de guerra, Rússia 12.420, Ucrânia 2.596. Veículos blindados de combate, Rússia 30.122, Ucrânia 12.303. Unidades de artilharia, Rússia 7.571, Ucrânia 2.040. Embarcações de guerra, Rússia 220, Ucrânia 16. Olha a diferença, né? Orçamento para a defesa, na época em que a guerra se iniciou. Rússia, 57 bilhões de dólares, Ucrânia, 4,3 bilhões de dólares. Então, em cima desse disparate, dessa diferença gigantesca, é que eu disse que seria uma guerra de curta duração, assim como muitos analistas mundo afora disseram a mesma coisa, em função da grande diferença existente entre o poder bélico da Rússia e o poder bélico da Ucrânia. Mas, completando 3 anos de guerra, amanhã, dia 24 de fevereiro, na verdade, o que a Rússia conquistou nesses 3 anos de guerra foi apenas 20% do território ucraniano, com um custo de vidas humanas, um custo de pessoas feridas, um custo de perda de materiais bélicos, um custo financeiro gigantesco, astronômico, e que vai também custar muito caro após o fim da guerra a recuperação da economia e do próprio poder bélico da Rússia, uma vez que uma grande quantidade de equipamentos militares da Rússia
foi e está sendo destruído nessa guerra com a Ucrânia. Aqui nós temos, dia 24 de fevereiro de 2022, inicia o ataque da Rússia à Ucrânia. Aqui nós temos o mapa das áreas, né, que foram bombardeadas pela Força Aérea da Rússia e também pelo lançamento de mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, os primeiros ataques objetivando destruir a infraestrutura militar da Ucrânia para facilitar a invasão do território ucraniano. E as setas indicam aqui por onde o exército russo avançou em várias frentes: a frente norte procedente da Bielorrússia, a frente oriental da Ucrânia vindo da parte ocidental da Rússia, a frente sul partindo da península da Crimeia e por aí vai. Então, nos primeiros dias, nas primeiras semanas de guerra, a Rússia teve uma vantagem gigantesca. Suas tropas avançaram muito rapidamente sobre o território ucraniano. Aqui nós temos uma sequência de mapas. Então, antes da invasão, como é que se encontrava essa questão dos territórios ucranianos? A península da Crimeia havia sido anexada pela Rússia em 2014, mais precisamente no dia 18 de fevereiro de 2014, fruto, logicamente, da deposição do presidente pró-russo Viktor Yanukovych, no dia 22 de fevereiro de 2014. Perdão, a anexação da península da Crimeia foi no dia 18 de março, não foi no dia 18 de fevereiro, não. Dia 22 de fevereiro, o Viktor Yanukovych, presidente da Ucrânia, foi deposto depois de 93 dias de protestos contra o governo ucraniano, e ele foi para o exílio, pediu exílio e foi para a Rússia, até mesmo porque o presidente Vladimir Putin, amigo do Viktor Yanukovych. Então, logo depois da deposição do presidente ucraniano, o que aconteceu? Aqui na Península da Crimeia, a maior parte da população é de origem russa. O parlamento da Crimeia é composto por deputados, em sua maioria de origem russa, que convocaram um referendo para decidir o futuro da Península da Crimeia. E cerca de 96% das pessoas que foram às urnas votaram pela separação da Crimeia e posterior anexação desse território por parte da Rússia. Qual é a importância da Península da Crimeia para a Rússia? Além dos recursos naturais, a Rússia tem aqui a importante base naval de Sevastopol, a mais importante base naval da Rússia no Mar Negro. Então, a Península da Crimeia, ela desempenha um importante papel estratégico militar para a Rússia, além, claro, dos recursos econômicos que interessam à Rússia. E essa anexação foi confirmada pelo parlamento russo e, consequentemente, a Península da Crimeia voltou aos domínios da Rússia, uma vez que essa península foi passada pelo governo russo lá atrás, pelo Stalin, para a administração ucraniana, até mesmo porque esse território tem muito mais a ver com a Ucrânia do que com a Rússia. Aqui, o avanço russo, para que vocês tenham uma ideia, em março de 2022, as tropas russas já avançavam pelo norte, pelo sul, pelo leste e também pelo nordeste, ou seja, um avanço muito rápido. Em menos de um mês de guerra, as tropas russas avançaram muito rapidamente sobre o território ucraniano e, consequentemente, isso levava a crer que essa guerra seria, de fato, um conflito de curta duração. Aqui em novembro de 2022, vocês já podem perceber que as tropas russas tinham abandonado o norte e o nordeste da Ucrânia. Por que isso? Ora, porque eles tiveram problemas de abastecimento das tropas, a questão da logística de guerra falhou e as perdas militares russas
na frente norte e na frente nordeste estavam sendo muito significativas, razão pela qual o Ministério da Defesa da Rússia decidiu concentrar os esforços de guerra no leste e no sul da Ucrânia. Então, além dos ucranianos terem expulsado os russos da frente norte e nordeste, também iniciaram uma ofensiva recuperando parte de Luhansk e parte da província ou oblast de Kherson, e sendo assim, essa contraofensiva ucraniana, ela acabou mostrando que a Rússia não tinha o poder necessário para poder conquistar o território ucraniano num curto período de tempo. Nós temos que levar em consideração um aspecto importante, que nos primeiros meses de guerra a Ucrânia contou só com seu esforço de guerra, só posteriormente é que a ajuda militar da OTAN, dos países membros da OTAN, começou a chegar à Ucrânia, dando condições para que o país, inclusive, lançasse essa ofensiva em Kherson, também na região da Cracóvia, na região de Luhansk, retomando parte dos territórios que a Rússia tinha tomado no início de 2022. Em dezembro de 2024, o que nós observamos? Observamos que, ao longo do ano de 2024, a Rússia iniciou uma ofensiva, mas essa ofensiva ela foi, vamos dizer, a passo de formiguinha. Ou seja, no ano de 2024, o que a Rússia conseguiu de conquistar territórios ucranianos, não chega nem mais ou menos 1% do território ucraniano, com um custo de vidas e também de pessoas feridas, fora os equipamentos militares gigantescos. Então, a Rússia ela iniciou o cerco a Pokrovsk. A Rússia agora está voltando a atacar Kherson, mas uma parte da província de Kherson está sob o domínio da Ucrânia. A Rússia não está avançando ali, até mesmo porque existe um rio na região, o Dnipro, que é um rio complexo para atravessar, e qualquer operação russa de travessia desse rio colocará suas tropas em risco e as perdas serão gigantescas. E também nós temos um fator importante, que no segundo semestre de 2024 a Ucrânia invadiu parte da província do Oblast de Kursk, território russo, onde se encontra até hoje. O presidente da Rússia falou que iria expulsar os ucranianos em poucas semanas, e nós temos mais aproximadamente 6 meses que as tropas ucranianas estão em Kursk, causando inúmeras baixas para soldados russos e soldados norte-coreanos que foram enviados para lutar ao lado do exército russo. Então, o que nós estamos observando agora, no início de 2025, principalmente ao longo do mês de fevereiro, é que a Rússia perdeu a iniciativa da ofensiva, tanto no leste como no sul. E agora a Ucrânia está reconquistando lentamente territórios que havia sido perdido, sobretudo em 2024, para o exército russo. O exército russo, ele conseguiu ofensivas graças àquelas, vamos dizer, o moedor de carne, como eles chamam, o envio de uma grande quantidade de tropas de infantaria para sobrecarregar as defesas ucranianas. Só que isso acaba gerando uma grande quantidade de pessoas mortas, além da grande quantidade de perdas de equipamentos militares. O que se observa agora, pelo menos nas últimas semanas, é que a Rússia perdeu o ímpeto na ofensiva e agora, além de estar perdendo territórios, estamos verificando uma grande quantidade de soldados russos, inclusive nesses últimos 2 dias, se rendendo às tropas ucranianas. Há de se destacar também que a Ucrânia acumulou uma grande quantidade de equipamentos militares nos últimos meses. É bem provável que a partir da primavera ou verão desse ano, no hemisfério norte, a Ucrânia, caso não haja um acordo de paz, inicie uma ofensiva para retomar
parte dos territórios que perdeu para a Rússia nesses 3 anos de guerra, principalmente em 2024, quando os russos avançaram um pouco e os ucranianos agora estão partindo para a ofensiva, mas nada indica que é uma ofensiva em larga escala. Todos acreditam que essa ofensiva ucraniana, caso ocorra, vem ocorrer na primavera, final da primavera e no transcurso do verão do hemisfério norte. Aqui nós temos, portanto, as áreas, controladas pela Rússia, em 2025. Então aqui nós temos o mapa, aqui é a Península da Crimeia, aqui é parte de Donetsk, Luhansk, em rosa territórios conquistados, e aqui em roxo, os territórios que a Rússia tomou no ano de 2024, que agora está perdendo, Os ucranianos estão partindo para a ofensiva, e aqui, não sei se vocês podem observar, aqui é um pedacinho do território russo que foi tomado pela Ucrânia no ano de 2024. Então, o rosa controlado depois de 2022, o vermelho controlado pela Rússia antes de 2014, e, consequentemente, eu não digo nem antes, seria controlado pela Rússia depois de 2014, não antes, porque a Península da Crimeia só foi anexada à Rússia em 2014. Essa região aqui, onde se encontravam e se encontram rebeldes pró-Rússia, que são ucranianos de descendência russa, eles já tinham proclamado também em 2014 a independência da Ucrânia, o que gerou até uma guerra civil no país, e o acordo de Minsk, firmado lá na Bielorrússia, acabou pondo fim a esse conflito. Lá atrás. Aqui nós temos as sanções econômicas à Rússia. Então aqui apenas algumas das sanções de maior relevância que foram aplicadas à Rússia. Órgãos: Banco Central da Rússia, congelamento de ativos no exterior, proibição de transações, corte de relações com o banco. Os ativos congelados da Rússia ultrapassam a 300 bilhões de dólares. Ou seja, uma parte considerável das reservas cambiais do Banco Central da Rússia foram congeladas, não só nos Estados Unidos, mas também na União Europeia. Bancos russos: congelamento de ativos no exterior, corte de transações, bloqueio de crédito, uma forma de minar as linhas de financiamento da máquina de guerra da Rússia. Sistema SWIFT: desconexão da Rússia do principal sistema financeiro do mundo. É o sistema de pagamentos, A Rússia foi excluída e passou a ter dificuldades, teve que recorrer a outros mecanismos para poder movimentar suas transações. Governo russo: bloqueios de exportação como produtos de tecnologia, por exemplo. Então, não poder fornecer à Rússia produtos tecnológicos que pudessem ser utilizados na máquina de guerra, na indústria de defesa da Rússia. Banco BRICS e Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura: suspensão de transações com a Rússia. Então, algumas das sanções que foram aplicadas à Rússia, não só ao governo, mas também o sistema financeiro do país e outros empresários que apoiam a guerra contra a Rússia, e com isso o objetivo dessas sanções econômicas seria estrangular a economia da Rússia de forma que o país sentasse, ou o governo sentasse à mesa das negociações para se buscar o fim da guerra. Só que essas medidas, de certa forma, estão gerando uma crise na Rússia, uma crise econômica na Rússia, apesar do ano de 2024 a economia russa ter crescido mais de 4%. Agora, esse crescimento se deve ao fato de que 40% do orçamento do governo russo está sendo destinado à área da defesa, ou seja, é o esforço de guerra que o governo russo está fazendo e, consequentemente, mantendo a economia aquecida, com um processo de endividamento público do governo russo muito grande. Tem empresas na Rússia que estão sem receber do governo já há algum tempo
E na medida em que isso acontece, vai chegar o momento em que essas empresas não terão condições de atender o esforço de guerra da Rússia, uma vez que se produz e não recebe, não tem como comprar, por exemplo, peças, matéria-prima, tudo aquilo que, acessórios, tudo aquilo que é necessário para a produção de armas. Aqui nós temos, Rússia perdeu uma grande quantidade de equipamentos bélicos. Então nós não temos a atualização de dados publicados, pelo menos, em sites escritos em português. Pesquisei muito, né, no Google e não achei. Havia um canal, o Zilo News, que publicava isso, mas já tem meses, não sei se o Google proibiu de publicar essas coisas ou o governo ucraniano proibiu de publicar essas coisas, mas o que nós sabemos é que a Rússia perdeu aproximadamente 20 mil caminhões, aliás, mais de 20 mil caminhões de transporte, perdeu aproximadamente quase 10 mil tanques de guerra, né? A Rússia perdeu quase 20 mil, vamos dizer, carros de combate, não tanques de guerra, mas também carros responsáveis, veículos para transporte de tropas, a quantidade de aviões, helicópteros, navios de guerra que foram afundados pela Ucrânia, a quantidade de equipamentos militares perdidos pela Rússia é algo surreal. Essa foto aqui mostra tanques russos destruídos pelos ucranianos. Aqui nós temos as refinarias russas que estão sendo atacadas, né? Há alguns meses a Ucrânia, através do uso de drones, tem atacado refinarias russas, até mesmo porque o petróleo e o gás natural têm financiado o esforço de guerra da Rússia, e na medida em que a Ucrânia ataca refinarias, e já atacou aproximadamente 20 refinarias russas, ela reduz a capacidade de refino, de fornecimento de petróleo e derivados e, consequentemente, mina, vamos dizer, as receitas que o governo pode obter através da venda de petróleo, gás e derivados, como forma também de criar dificuldades para a indústria de guerra da Rússia. Não só a indústria, mas o esforço de guerra da Rússia, além também de criar dificuldades para abastecer as linhas de frente, né? Uma vez que os combustíveis na Rússia, em função desses ataques, estão ficando mais caros e, às vezes, em determinados momentos, há dificuldade de reabastecimento da linha de frente, até mesmo porque, para movimentar caminhões, carros de combate, tanques de canhão, você precisa de uma grande quantidade de combustíveis. Aqui eu botei 4 fotos representando a destruição de refinarias, mas a quantidade de refinarias que foram atacadas e ainda serão atacadas pela Ucrânia é muito grande e será muito grande. Aqui nós temos a taxa de juros na Rússia. A taxa do Banco Central russo está em 21%. Há poucos dias atrás, né, o Banco Central da Rússia manteve a taxa de juros a 21%, que é considerada uma das mais elevadas do mundo, né? E, logicamente, tudo isso para segurar a inflação. A inflação na Rússia em 2024 ficou no patamar baixo, inferior a 2,5%. A inflação oficial não sabemos se é a verdadeira, mas isso tem sido conquistado em função da manutenção de taxas de juros muito altas, que tem, logicamente, inibido as vendas, e quando, né, a oferta de determinados produtos supera a procura, consequentemente, os preços tendem a cair ou, no mínimo, subir pouco. Mas a economia da Rússia está dando sinais muito claros de crise econômica, né? Aqui a taxa de inflação anual da Rússia, né? Taxa de inflação anual, eu errei ali quando falei 2,5%. A taxa anual da Rússia chegou a mais ou menos 10% em janeiro de 2025. A outra taxa que eu falei parece que foi uma taxa mensal, não foi 2,5% não, tá?
a taxa de inflação chegou a mais ou menos 10%, quer dizer, uma taxa de inflação bastante significativa, né? E esses são dados que contradizem algumas informações do governo russo de que a inflação está sob controle. Aqui nós temos cidades ucranianas destruídas, apenas algumas imagens para que vocês possam ver o grau de destruição que essa guerra insana tem causado na Ucrânia, né? Muitas cidades que tiveram uma grande quantidade de prédios transformados em escombros, a infraestrutura ucraniana duramente atingida pelos ataques sucessivos da Rússia. Então aqui é apenas uma parte muito pequena das cidades ucranianas que foram parcialmente destruídas, algumas de menor porte até totalmente destruídas por essa invasão insana da Rússia, que está trazendo dor, sofrimento para o povo ucraniano. Estados Unidos e Rússia discutem o acordo de paz. A eleição do Trump foi ruim para a Ucrânia, que fique bem claro. Mesmo que o Trump ele consiga o acordo de paz com a Rússia, o Trump esses dias tem falado muita besteira. O Trump chegou a mencionar que a Ucrânia é que causou a guerra com a Rússia. Olha que besterol que esse cara falou. A Ucrânia não começou a guerra com a Rússia, foi a Rússia que começou a guerra com a Ucrânia. Foi a Rússia que enviou soldados para a Crimeia, paramilitares para Donbás, para Donetsk, Luhansk. Foi a Rússia que financiou a guerra civil em 2014 entre ucranianos de descendência russa e ucranianos. Fala sério, pô. E o Trump tem dito que o Zelensky não é uma peça fundamental nas negociações de um acordo de paz, como que o presidente, que é o representante legal da Ucrânia, não vai participar das negociações. Quer dizer que só está em jogo aqui os interesses dos Estados Unidos e da Rússia? É isso mesmo? Nós sabemos que o Trump é amiguinho do Putin, isso aí ninguém pode contestar, é amiguinho do Putin. E que, consequentemente, além de alijar o governo da Ucrânia das negociações de paz, está alijando também a União Europeia, as potências da União Europeia, Alemanha, França, Inglaterra, que têm interesses também nessa questão da guerra, porque é a segurança da Europa Ocidental que está em jogo. E o próprio Trump está pressionando esses países a aumentarem os gastos em defesa para 5% do PIB, dizendo que os Estados Unidos não pode, né, ser responsável sozinho pela segurança da Europa. Quanto a isso, eu até concordo. Os países europeus, se possível for, deveriam criar uma aliança militar e tirar os Estados Unidos do páreo, do jogo. Até mesmo porque, unidos, se a Rússia não consegue derrotar um país fragilizado, que é a Ucrânia, em 3 anos, conseguiria derrotar a Alemanha, a França e Reino Unido, além dos outros países da Europa que fazem parte da OTAN. Então esses países da Europa deveriam criar uma aliança militar e dar um chute na bunda dos Estados Unidos. É isso que deveria fazer, não ficar dependendo dos Estados Unidos, não. E determinar a retirada de todas as bases militares dos Estados Unidos e da Europa. Essa deveria ser a resposta da União Europeia aos Estados Unidos, ao ser alijada das negociações de paz que envolvem interesses políticos, econômicos e militares da União Europeia na região. Pô. Isso é geopolítica, cara. Aqui, Estados Unidos apresentará no próximo dia 24, amanhã de fevereiro, uma resolução na Assembleia da ONU. Olha o texto, a síntese, né? Porque o texto em si ele não foi apresentado na íntegra, mas uma parte dele sim. O texto que os Estados Unidos apresentarão na ONU não condena a agressão russa. Olha que absurdo. Não condena a agressão russa. Milhares de ucranianos mortos, milhões de ucranianos
vivendo como refugiados fora da Ucrânia, milhares de crianças mortas, milhares de crianças órfãs de pai e mãe, pessoas que perderam tudo, perderam a moradia, perderam o emprego, perderam seus estabelecimentos comerciais, suas empresas como um todo. Fala sério, pô. Nem menciona explicitamente a integridade territorial da Ucrânia. Como é que vai se negociar um acordo de paz sem dizer para os russos que eles têm que se retirar do território ucraniano? Quer dizer que o Trump ele defende essa tese que não se deve mexer nas fronteiras que estão estabelecidas no atual estágio da guerra. O que perdeu, perdeu? É isso mesmo? Eu queria ver se fosse o Alasca invadido pela Rússia, se os americanos iriam aceitar no acordo de paz que o Alasca voltasse a pertencer à Rússia. Eu queria saber se a China invadisse Guam, lá no Pacífico, que é uma das mais importantes bases aeronavais dos Estados Unidos no Pacífico, se os Estados Unidos, ao assinarem um acordo, diriam para a China, tudo bem, você fica com a ilha de Guam e a base. Então a pimenta só arde nos olhos dos outros? O direito à integridade territorial da Ucrânia, isso é inquestionável. Então, sendo considerado uma traição a Kiev, é verdade, Kiev ou Kiev, Kiev é a pronúncia correta, Kiev é a pronúncia portuguesa, aqui é a capital da Ucrânia, ao Zelensky. E um golpe baixo contra a União Europeia, porque está alijando a União Europeia das negociações, dos interesses da União Europeia na própria segurança, na integridade dos territórios, dos países que fazem parte do mais importante bloco econômico do mundo. Mas também um desprezo pelos princípios fundamentais do direito internacional, que é o direito à integridade territorial da Ucrânia. Isso ninguém pode contestar. Vale a pena ressaltar que as negociações entre os governos de Donald Trump e Vladimir Putin deixaram de fora a Ucrânia e a União Europeia, duas partes interessadas nas negociações. Aliás, são as partes mais interessadas. Porque os Estados Unidos é o país que mais financiou a Ucrânia na guerra contra a Rússia. É interesse. O Biden estava certo em ajudar a Ucrânia, poderia ter ajudado muito mais, poderia ter enviado muito mais armas, mas o problema do Biden foi que o Congresso era dominado pelos republicanos, teve dificuldade de aprovação de envios de armas, republicanos segurando as ações do governo Biden, que queria aumentar os recursos para ajudar a Ucrânia e prejudicaram com isso, de certa forma, a Ucrânia. Mas os Estados Unidos têm interesse, tanto é assim que o próprio presidente Trump quer que o Zelensky negocie a exploração dos minerais, as terras raras, que são minerais de grande valor estratégico, para os Estados Unidos, para compensar aquilo que os Estados Unidos gastaram com a Ucrânia nessa guerra. Ora, fala sério, os Estados Unidos emprestavam dinheiro e boa parte desse dinheiro voltava para os Estados Unidos a partir da compra dos materiais bélicos, dos equipamentos bélicos, pelo governo ucraniano. Então esse dinheiro não ficou somente na Ucrânia, não, quase todo ficou lá nos Estados Unidos, não saiu dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi o principal fornecedor de armas e tem sido até o momento. Eu acredito que nos próximos dias o Trump deve baixar alguma normativa, eu espero estar errado, de interrupção de ajuda militar à Ucrânia. Então vai caber à União Europeia, os países da União Europeia, suprir essa ausência dos Estados Unidos na ajuda militar à Ucrânia, para que o governo ucraniano, o exército ucraniano, possa continuar lutando contra o exército russo, numa guerra de desgaste, a ponto de levar a economia russa a um processo de colapso econômico e fazer com que o governo russo negocie a retirada do território ucraniano. Isso é o mínimo que pode acontecer dentro desse contexto. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu sou uma pessoa pacifista, não defendo guerra. Eu acho que a civilização humana tem que viver em paz,
tem que unir esforços para resolver os problemas sociais, econômicos, ambientais da humanidade, erradicação da pobreza, da miséria, da fome no mundo, e não ficar gastando uma fortuna incalculável, né, de centenas de bilhões de dólares, os dois lados em equipamentos militares, para tirar a vida de chefes de família, destroçar famílias inteiras, arruinar famílias inteiras, em prol da conquista de territórios que lá na frente serão devolvidos, porque nenhum governo é eterno, todos nós estamos de passagem aqui na Terra. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o contexto. Existem vários vídeos aí no canal falando sobre o conflito da Ucrânia, lá na playlist, está lá Guerra Rússia versus Ucrânia, é só achar lá e assistir às aulas para vocês entenderem o contexto geral. Essa aula de hoje foi sintetizada para falar dos 3 anos de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E torço para que as duas partes possam chegar a um consenso, a um acordo e, por fim, a destruição e carnificina. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?